ar fazendo justiça. Homicídios caíram cerca de 7% no ano passado, 2021. Ninguém divulga, ou divulga muito pouco. O establishment, né, a sociedade, os poderes constituídos, as potestades no Brasil atual, o establishment é de esquerda. Se voltar para a década de 1960, né, os anos que antecederam a Revolução, ou o golpe, ou o contragolpe de 64, você vai observar o seguinte: era o contrário. O establishment era todo de direita. Meses antes de deporem o presidente João Goulart, por causa das reformas de base, dentre outras, da aproximação de João Goulart de setores de esquerda, do comunismo internacional, do socialista de carteirinha que ele era, meses antes, o descontentamento da população com João Goulart foi tão grande que se armou um comício na Candelária, no Rio de Janeiro, o comício da família com Deus pela liberdade, que reuniu mais de 100 mil pessoas no Rio daquela época, que era um Rio de 1 milhão de habitantes. Né? 100 mil pessoas na Candelária em 1964, 63, seriam 700 mil em Copacabana hoje. E nunca se vira antes, nunca antes se havia visto uma aglomeração tão grande de pessoas por motivos políticos nas ruas daquela bela cidade litorânea que é o Rio de Janeiro. Era emblemático. A sociedade era de direita. E tudo aquilo que fosse de esquerda era repelido. Depois, com o tempo, surgem no Brasil os comunistas gramscianos. O que é isso? São comunistas adeptos de Antônio Gramsci, que foi um comunista italiano do início do século XX, que quis fazer a revolução comunista por dentro. Vamos conquistar, pensou e disse Gramsci, vamos conquistar a mentalidade dos jovens, dos professores, dos sindicalistas, de gentes das artes, para que eles venham dominando ideologicamente as massas de manobra, os governos, as máquinas administrativas, os formadores de opinião, criando intelectuais ou pseudo-intelectuais inorgânicos. São aqueles intelectuais que trabalham para o Partido Comunista, que trabalham para o comunismo sem o saber. E o que Gramsci queria era isso, que as pessoas se tornassem socialistas sem querer e sem o saber. E como é que se consegue isso? Com pequenas bandeiras, dia a dia. Né? Pequenas bandeiras de esquerda, simpáticas, aparentemente inocentes, agitadas aqui e acolá, transformando a mentalidade do povo, pouco a pouco aproximando o povo daquilo que até então era tão antinatural a ele. Porque o povo brasileiro sempre foi conservador. Conservador com relação a gênero, a sexualidade, a trabalho, a religiosidade, a tradições e costumes. O brasileiro sempre foi conservador. E depõe contra a natureza do brasileiro abraçar de supetão, de repente, tanta bandeira progressista. E é por isso que a coisa é cirurgicamente, é estrategicamente bolada para ser uma bandeirinha por vez. Quando assusta, o cara está do lado de lá, com um pôster de Che Guevara no quarto, querendo doar dinheiro para Cuba, né? E querendo a destruição do mundo capitalista como o conhecemos, com a socialização dos meios de consumo, que é a velha bandeira comunista. Para quem não sabe, o termo conselho, que é usado no Brasil a partir de Fernando Henrique Cardoso, que foi um bom governante, consertou nossa economia, mas é um comunista de carteirinha, ele e o Zé Serra, PSDB de Serra e FHC, finge brigar com o PT do Lula, no que eles também chamam, também uma estratégia política de esquerda,
no que eles chamam de teatro das tesouras. Fingem brigar, fingem ser os dois grandes inimigos, a duelarem para que um combata o outro, né? Para com isso fazer desaparecer a verdadeira oposição, a verdadeira direita, que de uma certa maneira, depois da Revolução de 64, por conta do establishment, que vai se tornando paulatinamente de esquerda, por conta disso, a direita se esconde. A direita se esconde. A direita não pode se mostrar. Quando se mostra, pau nela, execrada em rede social, mal falada, ou simplesmente escondida. Vamos esconder os seus méritos e mostrar só os seus deméritos. Igual o vendedor de carro usado. Vai te empurrar um carro bom, mas que fuma muito, mas tem problema de amortecedor, ou na repimboca da parafuseta. O vendedor vai te mostrar o carro e vai dar as qualidades do veículo e vai esconder as partes ruins. A imprensa, quando trata de líderes conservadores e de políticas conservadoras, e de líderes e políticas conservadoras que dão certo, a imprensa oculta ou fala muito pouco, né? Eu disse aqui já, o Trump resolve o problema com a Coreia do Norte, ninguém fala nada, porque era o Trump, né? O Brasil, na era Bolsonaro, diminuiu incrivelmente o número de crimes violentos. Aliás, diminuiu em números gerais a prática de todos os crimes no Brasil. Todos os crimes no Brasil diminuíram de incidência. A gente não vê, a situação era tão ruim, que agora ela está menos ruim, a gente não nota. É igual o gordo que emagrece 3 quilos, está precisando emagrecer 30, mas emagreceu 3, mas ninguém vê. É o que aconteceu com o Brasil. É digno de nota. Isso é o quê? Isso é resultado da política armamentista de Bolsonaro, da tolerância zero com a criminalidade de Bolsonaro, com o aparelhamento das polícias por Bolsonaro. Por uma política de integração social das pessoas envolvidas em zonas quentes de criminalidade, tentando recuperá-las para um ambiente produtivo, de uma vizinhança melhor, sem fazer estardalhaço, que Lula fazia com Minha Casa Minha Vida, que era a compra institucionalizada de votos. E pouca gente na imprensa dizia isso, porque a imprensa se cala, porque a imprensa é de esquerda. Se for beneficiar político conservador, se calam. Fizeram isso com Trump nos Estados Unidos, fazem isso com Bolsonaro aqui. Mas os louros da vitória são dele. Diminuiu a criminalidade incrivelmente. Esses bons índices interrompem uma escalada de mais de 20 anos só de acréscimo nos números da violência urbana. Pela primeira vez do ano passado para cá, esses números decrescem. Pela primeira vez do ano passado para cá, nós temos um político de direita, bélico, forte, conservador, no poder. Não será mera coincidência. Eu posso falar porque eu também sou professor. A decepção do povo brasileiro com a classe dos professores vem de antes da pandemia. Na pandemia foi marca de batom na cueca. Todo mundo voltando a trabalhar, com os devidos cuidados. E quem não voltava a trabalhar, queria voltar a trabalhar. E setores do professorado, profissionais de magistério, não são todos não, eu não posso generalizar, detesto generalização. Mas foram muitos, sobretudo nas grandes cidades, teimando em não ir trabalhar enquanto não tomasse a segunda dose, a terceira dose, a quarta dose, coisa que vale. Quando descobrissem a cura da Covid, a cura do câncer e da AIDS, né, enquanto o arco-íris não descesse em cores e fulgores e sabores para premiar os professores, até rimou, enquanto esses fatos utópicos não acontecessem, muitos professores brasileiros defenderam a tese de não voltar a lecionar presencialmente. Isso é uma vergonha. E o que se discutia a nível nacional, no auge da pandemia, vamos voltar ou não vamos parar com um serviço que é essencial. Ou seja, o serviço essencial não pode parar. O que não for essencial pode parar. E o professorado inerte, sem dar aula, se manifestando politicamente e mostrando para a população que, ao menos aos olhos deles, profissionais de ensino, deles, gestores de classe, o serviço que eles desempenhavam e desempenham em salas de aula perante os nossos jovens, os nossos filhos e netos, é um serviço não essencial. Se você não se valoriza,
Não espere que as pessoas te valorizem, né? O professor reclama muito de salário, de infraestrutura. Dentro do Brasil brasileiro, como diria a Aquarela do Brasil, do mestre Ari Barroso, dentro do nosso Brasil brasileiro, o salário do professor, principalmente o salário do professor da rede pública, de ensino médio, Fundamental 2, está bastante condizente com alguns colegas deles, professores em países de primeiro mundo. E dentro da realidade do serviço público brasileiro, o professor de ensino Fundamental 2, ensino médio, ganha muito bem. E assim, eu tive tias professoras, figuras maravilhosas que morreram agora com 80, 90 anos. Então, assim, foram professoras até 50 anos atrás. 3 tias professoras. As 3 reclamavam para mim sempre e diziam o seguinte: o professor sempre ganhou mal. Na nossa época ganhava mal e nem por isso a gente deixava de exercer bem a nossa profissão. Era sacerdócio. Muito antes, pelo contrário, agora está pagando muito melhor. E agora continua a reclamação, continua a hesitação em trabalhar. E o que é pior, o nível de qualidade do serviço de ensino brasileiro caiu horrores, caiu horrores. Eu estou falando isso com vocês por causa da gravação de um vídeo que mesmerizou pela internet do aluno perguntando para o professor o que acha de ladrão. Ladrão que não trabalha, ladrão que não faz por onde, roubar o seu carro. O carro que você demorou 10 anos para comprar, né? O professor responde com alguma amistosidade, mas já perdendo o rebolado, sendo um pouco jocoso, engraçado, mas também agressivo. O professor responde que roubar também é trabalho. Pro ladrão, roubar é um trabalho. Então por que não pode roubar? Por que vai punir ladrão? Deixa o ladrão roubar. Eu espero que isso não seja uma aula de direito. Porque se for uma aula de direito, tá ensinando, é o contrário, não é nem errado, é o contrário para o aluno. O professor que se mete a fazer política de sala de aula, professor que não se adapta às realidades do tempo moderno, que se não adestra, que não faz capacitação, que não se atualiza, sobra assim, falando besteira em sala de aula. Né? Besteira, absurdidades, e isso é desonestidade intelectual, isso é estelionato intelectual. Está fingindo que forma aluno, na verdade está emburrecendo o aluno. Esse tipo de professor tem que tomar muito cuidado, porque ele se torna uma referência negativa para determinado tipo de aluno, e depois vai estigmatizar esse aluno, e o aluno sai da escola por causa de um cara desse. O que é um crime de lesa pátria. Uma jovem cabeça pensante, que está tentando se libertar da burrice e da ignorância, e um ser dessa natureza obtusa não permite, joga lenha na fogueira, joga o aluno sedento de ensinamentos e informações, joga ele no poço da ignorância, de onde ele só sairá tão ou mais iletrado que o próprio professor. Eu não sei se interessa em burrificar a população, se isso é de propósito por parte de determinados setores da docência brasileira. Né? Darcy Ribeiro falava que o problema da educação brasileira não é um problema, é um projeto. Às vezes querem burrificar a população brasileira. Para quê? Para tomar o poder mais adiante? Pode ser. Mas não vão conseguir, não. Porque tem muito professor bacana, tem muita instituição de ensino bacana que consegue trabalhar a cabeça do aluno para imparcialidade, para ele entrar com a cabeça fria e limpa, para adquirir conceitos, amealhar conhecimentos, para então tomar a decisão dele acerca de carreira, família, lazer, esporte, enfim, a nível político, para votar e ser votado. Uma verdadeira cabeça pensante tem que ser livre, livre inclusive das burrices dos falsos mestres. Garimpo ilegal dá de novo invasão de terra indígena, vão de novo tirar garimpeiro ilegal de reserva indígena. Sou contra a reserva indígena, Vou falar aqui, vou ser mal interpretado, mas, enfim, vocês me conhecem, eu não estou nem aí para isso. Cara feia para mim é fome, camburão é táxi, cadeia hotel. Na minha opinião, reserva indígena é zoológico humano. Não tem razão de ser para você pegar um ser humano, um índio, e deixá-lo circunscrito a um determinado espaço físico, seja ele enorme do jeito que for,
O cidadão índio está proibido na prática de sair da floresta, onde há a reserva florestal dele. Ele não está proibido por lei, não, mas se ele sair, ele pode ser comido de bicho, pode ser agredido por tribo adversária, pode arrancar o escalpo dele, guerreiros inimigos, e por aí vai. O índio fica restrito à sua reserva indígena. E ali ele vira objeto de veneração por setores da sociedade, admiração por parte do público em geral, né, e politização por parte dos líderes de ocasião, de momento, que se valem da ignorância do índio para tentar conseguir alguma vantagem devida. Isso acontece também com os madeireiros, com os garimpeiros, que se aproximam dos índios sempre querendo explorar as riquezas minerais do solo, da agricultura, da informática, né? Disseminando isso entre os índios. É complicado defender índio, porque a política que se impõe a eles é uma política que a curtíssimo prazo, blinda o índio de qualquer responsabilidade, mas a médio e longo prazo vai criar no índio uma cultura de mendicância, que ele vai querer tudo do homem branco, tudo do homem branco, tudo do homem branco. Quando não tiver nada do homem branco, adoece e morre. E a culpa é nossa. A gente tem que botar... A gente ensina a criança a andar engatinhando. O índio tem que tomar o caminho ancestral dele, mas lado a lado com a modernidade. E não é isso que tem acontecido. Aí surgem conflitos com garimpeiros mesmo. Bem que se diga que, se é conflito, tem que tirar o garimpeiro dali. Que o garimpeiro sério faça lobby no Congresso para diminuir o tamanho da reserva, para acabar com a reserva, para tentar de alguma forma coibir essa superproteção indígena, que na verdade prejudica ao invés de ajudar, né? Em segundo lugar, muitos índios, sabedores dessas propagandas todas, dessas proibições dos brancos comercializarem com eles tanto, os índios procuram os brancos e compram e vendem, e estabelecem negociações muito profícuas e muito frequentes, né, que não são vistas e também não são divulgadas pela sociedade. Mas então toda vez que você vê índio sendo explorado, garimpeiro lá pegando pedra preciosa, mognata lá pegando mogno, explorador de terra pegando árvore, você não fica achando que por causa daquela atividade ilegal o índio está sendo expulso de suas terras, não. Às vezes o índio recebe dinheiro, muitas vezes não. O índio recebe dinheiro para deixar usar a sua terra em troca de um pedacinho de dinheiro, às vezes, porventura, conseguido com interesses espúrios, com a prática de crimes. É bastante comum isso. Não dá para ter pena do índio. O índio tem o direito de uma vida tranquila, era um habitante daqui, devemos tudo a ele. Ele tem que ter uma velhice tranquila, tem que ter uma velhice na dele, não pode ser auto-violência, tem que ser respeitado, né? Mas assim, o direito do índio termina quando começa o direito da sociedade. Nós não podemos ser tão hipócritas a ponto de achar que a sociedade pode estar demente, doida, precisando de um monte de coisas. Nós vamos abandonar isso tudo e nós vamos só apadrinhar índio com pouco dinheiro que nos resta. Afinal de contas, o índio é o primeiro brasileiro, o índio teve a terra usurpada dele. Vamos proteger índio agora para compensar isso aí. Não tem nada disso. Se o índio fosse digno desse respeito todo, teriam sido eles a descobrir a América. Né? Não é o caso, eles moravam na América, deixaram-se descobertos. É isso que aconteceu e a gente lamenta que ainda existam pessoas que defendam índios a ponto de querer tratá-los como crianças. Eu defendo índios para que eles sejam mesclados paulatinamente, pouco a pouco, ao ambiente estudantil e profissional do mercado de trabalho daqui de fora, se Deus quiser. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.